fazer a mediação, por exemplo, por mensagem de texto, me abriu uma série de leques que eu nunca imaginei eram possíveis antes. Porque escrever e teclamandar são duas ações diferentes. Você pode escrever aquilo, dar uma pausa, respira, ler o que você escreveu, voltar, editar um pouquinho, ainda sendo sincero, mas talvez batendo um pouquinho menos, e mandar essa mensagem para o outro. E eu ajudando o outro a ouvir sua mensagem, tem menos trabalho a fazer e essa pessoa tem mais tranquilidade em ouvir menos suas palavras e mais o sentido subjacente a eles. O Dominique Barter, que você ouviu aí, é especialista em comunicação não violenta, mediação de conflitos e justiça restaurativa, que significa restaurar relações rompidas por um conflito. É ele que eu vou entrevistar hoje e falar sobre conversa, escuta, conflito e negociação, especialmente nesses tempos em que o olho no olho foi substituído pelo olho na tela. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. O Dominique é inglês, mora no Brasil há quase 30 anos e quando ele visitou o Rio de Janeiro pela primeira vez, em 1997, ele ainda não era mediador, não. Mas ele teve que praticar uma lição simples e que seria muito útil no seu ofício futuro, que é escutar o outro. Como ele não falava português muito bem, era isso que ele tinha que fazer, ouvir. Até que o Dominique entrou nessa área da mediação de conflito como aprendiz e colega do Marshall Rosenberg. O Marshall foi o psicólogo americano que lá nos anos 60 desenvolveu o método da comunicação não violenta. Isso num contexto em que os movimentos por direitos civis nos Estados Unidos lutavam ali por suas causas. Desde então, o Dominique vem promovendo o uso dessa ferramenta, que é quase um estilo de vida, em escolas, na área de saúde, em comunidades no Brasil e colaborando, inclusive, com projetos encabeçados pela ONU. Escuta o nosso papo. Essa semana a gente escolheu o tema negociação. Por quê? Porque a gente acredita que a gente negocia o tempo todo, seja com quem mora com a gente, pessoas que agora a gente está convivendo muito mais do que nunca, seja diariamente na vida profissional, seja com nós mesmos, né? E também ali por esse momento difícil de polarização que a gente está vivendo em relação à comunicação, enfim, as pessoas estão com dificuldade de se comunicar, de negociar. Eu queria saber se você concorda que tudo tem negociação e que a gente negocia o tempo inteiro. Eu acho que nós estamos constantemente no processo de fazer e rever acordos. Negociação sugere, para algumas pessoas pelo menos, que estamos necessariamente trocando algo que vai além do relacional. Enquanto eu não sei se isso é sempre o caso, mas certamente estamos num processo de diálogo constantemente, co-criando o contexto dentro do qual a gente convive e construindo juntos cada momento dessa convivência. Então, certamente, isso engloba tudo o que a gente faz que cabe dentro dessa categoria de trabalho. Eu acho que você podia me falar um pouco, se você pudesse, da comunicação não violenta ali. Como você me definiria ali, para quem não tem acesso, não conhece e tal? Qual a base da comunicação não violenta? A comunicação não violenta é uma pesquisa que procura entender como os princípios de não violência que a gente conhece desses movimentos sociais grandes da história, muitas vezes associados a uma certa figura que incorporou, né, de uma forma muito impressionante, uma nova possibilidade de convivência social, mas quase sempre, quando foram eficazes, envolvendo centenas de milhares de pessoas para realmente promover a mudança, é olhar os princípios por trás desses movimentos e se perguntar, e isso na minha vida diária, na maneira que eu me trato, na maneira que eu relaciono com o outro e na maneira em que eu me assumo no meu papel social, me assumo como parte de coletivos. E o que é interessante sobre comunicação não violenta é que ela sugere que partilhar essas três esferas de atuação é ineficaz. Então, estamos procurando uma movimentação que liberta dentro de mim, entre nós e no coletivo, com uma ação só. Ela nasceu a partir da experiência
da interação entre os movimentos civis, movimentos sociais para direitos civis no sul dos Estados Unidos, no final dos anos 50, início dos anos 60, né? Essa interminável tentativa de transformar e deixar para trás o legado de escravidão com que os Estados Unidos está batalhando até agora, e aqui no Brasil não é diferente. A interação entre isso e a transformação das escolas, que refletem, mas também reproduzem a sociedade e têm o potencial de ajudar a apoiar o surgimento de uma nova forma de convivência, e todas as aprendizagens que tinha vindo dos avanços de psicologia, do entendimento do humano ao longo do século passado. Então, ela para mim é simplesmente a forma mais eficaz que eu tenho encontrado para fazer tudo o que a gente estava falando agora sobre negociação. Ela é entre centenas de diferentes portas de entrada que permitem que a gente comece a utilizar nosso poder de formas que realmente constroem o mundo em que a gente quer viver. Dominique, tem umas técnicas que a gente, pesquisando aqui, o pessoal diz que você tem que chegar numa conversa sabendo até onde você pode ceder, até onde você vai insistir, né? E até onde você vai aceitar ali. Você concorda? Porque às vezes, como é que a negociação é no dia a dia, né? Como é que ela faz parte ali do nosso cotidiano, né? Então, não é sempre que eu vou conseguir me programar para uma conversa. Então, qual a chave para a gente conseguir usar essa técnica? É o autoconhecimento, será? Eu uso a técnica quando estou trabalhando com madeira, com pedra, com planta, na cozinha. Tem muitos espaços onde a informação técnica é extremamente útil. Eu evito fazer isso com o ser humano, porque a experiência que a pessoa tem é de que eu estou mais interessado naquilo que eu estou pensando, no meu currículo, no meu último truque que está me animando, prometendo um bom resultado para mim, do que eu estou interessado na outra pessoa, na relação entre eles. Então, o não de comunicação não violenta não é a ausência de força, é o não de padronizar, o não de reduzir tudo à receita. Então, na comunicação não violenta, a gente evita promover qualquer generalização, qualquer ideia de que uma palavra ou uma ação vai necessariamente produzir um certo efeito. Muito mais interessante do que isso é, dentro do processo de negociação, experimentar junto com os outros para descobrir o que cabe melhor, o que faz mais sentido. É claro que alguns aprendizagens básicos sobre o que está envolvido numa troca como essa, podem ser de grande valia, mas no final das contas, eu coloco todo esse aprendizagem e conhecimento para um lado e eu encontro o mistério do outro. E isso me coloca sempre na posição de um aprendiz, nunca de um conhecedor, nunca de um professor. Porque eu estou procurando, nas últimas instâncias, a conhecer você, a me conhecer e a conhecer um terceiro elemento, que é novo, que é nós. Aquilo que só é possível nós todos juntos. E como é que a gente negocia com pessoas extremas quando você vê que ali é complicado de chegar? Se você vai viver de uma forma dialógica, de uma forma não violenta, você precisa fonte de recurso para lidar com os desafios que vêm na vida normal. Porque antes de responder esse desafio, eu quero ter certeza que eu não estou simplesmente reagindo, gritando de volta, tentando me defender, mas eu tenho espaço para sim falar a verdade, mas também ouvir claramente as dores e reclamações das outras pessoas. Então, o momento que eu começo a pensar, o outro é difícil, o outro extremo, como você falou, eu já sei que eu sou subnutrido de apoio em relação a essa situação, porque eu já estou rotulando outra pessoa como sendo problemático. De fato, às vezes eu falo às pessoas como uma provocação, mas muito real. Cadê essa pessoa difícil? Me mostra essa pessoa que não quer dialogar, que não quer escutar. Eu posso te mostrar várias pessoas que tentaram ouvir, escutar, dialogar, negociar, sofreram muito e agora estão com um fortíssimo pé atrás. Isso eu posso te mostrar muitos. Mas essas não são pessoas que não querem ouvir e dialogar. São pessoas que não estão afim de entrar numa dinâmica parecida com aquilo que eles sofreram antes. E eles têm toda a razão. Então, eu quero apoio para mim e eu quero uma proposta para essa pessoa que nitidamente transforma não somente a relação entre a gente, mas o ambiente dentro do qual nós vamos negociar. Ou seja, eu quero curar minha cegueira sistêmica
e pensar não somente sobre o momento de troca de informação na negociação, mas o ambiente, o contexto, os acordos implícitos que regem o que acontece na negociação. Bom, me parece que você tem que estar muito aberto ao outro, né? Uma troca com o outro ali, né? Como é que você faz para melhorar ali essa conexão e como é que você lê o outro? Como é que você se conecta? Você teria alguns caminhos? A abertura está lá, né? É só observar a maneira que as crianças se encontram, brincam, combinam, brigam, se recuperam, voltam a brincar. Isso não tem nenhuma problemática para a nossa espécie. Mas a cultura ensina, por causa de múltiplas experiências doídas, uma profunda desconfiança no outro, que dificulta a nossa capacidade de colaborar e de curtir a convivência e a expansão da minha consciência que a relação com o outro representa, todas as novas possibilidades que essa interação me alimenta. Então, o que eu preciso fazer é identificar onde eu tenho produzido por mim ou absorvido a partir da cultura, a partir da minha criação, os alicerces essa pré-desconfiança no outro. E isso também precisa dessa qualidade, dessa escuta empática para ser compreendido como sendo um momento em que eu enlutava algo que doía ou que não foi possível entre eu e outra pessoa, mas que isso não representa uma previsão do futuro. Então, quando a gente começa a negociar, quando a gente começa a mediar nossa relação com outra pessoa com um pouco mais de consciência e cuidado, uma das coisas que talvez a gente precisa fazer é fazer como se fosse uma arrumação de casa, né? Abrir algumas gavetas e alguns armários antigos e deixar um ar novo, fresco entrar e olhar alguns momentos em que nossa convivência com o outro não foi tão suave, para recuperar a aprendizagem a partir disso e andar para frente sabendo que o próximo momento, a próxima pessoa com quem eu encontro, a próxima experiência que a gente vive juntos é novo, nunca aconteceu antes. Mas agora a gente pensa nessa comunicação pela internet, tudo fica mais difícil e a gente perde um elemento importante na conversa, que é o gesto, que é o body language, né? A gente perde elementos essenciais, mas a gente ganha várias vantagens. Então, fazer a mediação, por exemplo, por mensagem de texto, me abriu uma série de leques que eu nunca imaginei eram possíveis antes. Porque vamos dizer que eu estou mediando um conflito entre você e uma colega, e você está furioso sobre aquilo que o colega faz, e você escreve aquela mensagem de texto detonando outra pessoa, porque escrever e teclamandar são duas ações diferentes. Você pode escrever aquilo, dar uma pausa, respira, ler o que você escreveu, voltar, editar um pouquinho, ainda sendo sincero, mas talvez batendo um pouquinho menos, e mandar essa mensagem para o outro. E eu ajudando o outro a ouvir sua mensagem, tem menos trabalho a fazer, e essa pessoa tem mais tranquilidade em ouvir menos suas palavras e mais o sentido subjacente a eles. Então, temos desvantagens com a internet e também temos vantagens. Tem um jeito de ouvir, que às vezes a gente se pega fazendo, que é o jeito negativo de ouvir aquela história. E tem o jeito positivo de ouvir uma história, né? De ouvir uma explicação, por exemplo, ou de ouvir uma resposta. Existe isso, você concorda? O ouvinte ele também é importante ali no diálogo do outro? Sim, é uma dança, envolve os dois. Estamos co-criando sentido a cada momento. Então, isso é particularmente poderoso sobre comunicação não violenta, na sua capacidade de propor, de interromper o monólogo de exclusão, o monólogo de dominação, o monólogo de violência, no final das contas. Porque ela não exige que outra pessoa necessariamente participe inicialmente nessa procura de novos acordos. Porque eu posso ouvir, pelo menos tentar ouvir, a mensagem por trás de qualquer expressão sua, inclusive o silêncio ou qualquer grito, qualquer xingamento. E você igualmente pode fazer a mesma coisa de mim. Então, eu deixo de ser sujeito à vontade da outra pessoa inicialmente para chegar a algum tipo de entendimento. É uma cultura saudável em termos de organizacional ou uma família ou qualquer convivência,
É uma cultura em que a gente se anima perante momentos de conflito, porque a gente vê a potencialidade de responder rápido, incluir todos e experimentar esse conflito como uma oportunidade para mais intimidade, mais parceria. E há quem fuja dos conflitos, né? Como você deve saber mais do que eu. Mas eu sei, só olhando minha própria vida, né? Mas eu não culpabilizo, nem eu, nem os outros, por essa tendência. Todo mundo recebeu uma forte indoctrinação dizendo que conflito é perigoso. Conflito é a última coisa antes de violência. Então, quando aparece, foge rápido, apaga, afasta. E essa aversão ao conflito é extremamente perigoso para nossas relações, mas também extremamente perigoso para a gente socialmente. Porque quem tem medo de conflito tem fantasias totalitárias. Começa a sonhar numa voz única, numa figura forte que vai chegar e dar uma basta em toda essa diferença, todo esse povo que acha que é diferente do outro, que quer se expressar de uma forma que não segue os padrões. Seja no casamento, seja na criação do filho, seja onde, né, no trabalho coletivo ou na sociedade como toda, esse pavor de conflito tem consequências muito, muito fortes, impossibilitando, às vezes, uma convivência democrática, uma convivência republicana. Então, escutar empaticamente e aumentar o grau de sinceridade com que a gente fala, a não violência pede os dois, igualmente a escuta como a sinceridade na fala, é não somente uma coisa legal para fazer também, para melhorar, não é uma técnica para eu colocar dentro da minha caixa de ferramentas. É uma urgência social. Quando você fala em acordos implícitos, eu penso muito nessas coisas que são inegociáveis na sociedade e para nós mesmos, né? Como é que você comunica isso para o outro lado? Que tem coisas que isso não se negocia, essa ideia ou essa situação, para mim ou na sociedade. Eu gosto de perguntar às pessoas quais são os valores mais caros para eles nessa situação. O que é mais precioso? O que não podia ser? O que nós não podemos abrir mão? Eu pergunto isso para todos os lados envolvidos. Até agora, estou fazendo isso há 20 anos, já faz isso em 30 países. Anota e fotografa as respostas deles. Não muda. Justiça, amor, segurança, família, convivência, diálogo. Não muda de cultura, não muda por causa de religião, não muda por causa de ideologia, de lado político, não muda por causa de estado de saúde, grau de educação, conta bancária, não muda por time de futebol, não muda por idioma. Isso é alguma coisa que, eu faço isso com cuidado, um pouco perigoso fazer generalizações sobre humanidade, mas essas são coisas que até agora, na minha pequena pesquisa não muito científica, parecem universais, parecem da espécie. Nós estamos bem quando essas qualidades estão sendo cuidadas para os acordos que a gente tem. Nós sofremos quando essas qualidades não estão sendo cuidadas. Então isso representa a base em cima do qual a gente negocia. Um acordo sustentável vai ser um acordo que vai alimentar essas qualidades para todos. Não necessariamente de forma igual, né? Porque a equidade às vezes envolve distribuições intencionalmente desiguais para compensar para desigualdades históricas mais gritantes. Mas a equidade em cuidar desses elementos cria as condições para uma convivência dinâmica e inclusiva, harmonioso entre todos. Ótimo, porque como você acessa a outra pessoa, eu queria te perguntar como é que se sente a pessoa que é confrontada, sei lá, por exemplo, um pai que pensa como antigamente, né, e o filho chega dizendo que ele está completamente errado. Como se sente esse pai, né? Como se sente a pessoa confrontada? É muito difícil dialogar dessa maneira, né? O que você imagina que esse pai, seguindo uma linha que você chama mais tradicional, o que você imagina que ele quer para o filho dele? Bom, eu suponho que ele queira manter o bem e tudo estável como era antes, né? Sim, e você não quer manter o bem das pessoas que você ama? Sim, com certeza. Então vocês estão juntos. Vocês dois querem a mesma coisa. E, simultaneamente, vocês estão distintos. Porque ele tem uma estratégia para fazer isso e você tem outra. E isso é o que, socialmente, a gente tem perdido um pouco ultimamente. A capacidade de ver a unicidade e a diferença simultaneamente, sem um apagar o outro.
Então eu posso ter uma saudável conversa sobre as diferenças entre a gente, em cima da base daquilo que a gente compartilha. Novas estratégias, nem meu original, nem o dele original, mas novas que brotam do diálogo possível, porque a gente entende que estamos unidos no fundamental, o bem para as pessoas que a gente ama. Isso a gente chega também na empatia, né? Eu queria perguntar por que a empatia ela é tão importante e como a gente acessa ela nessa comunicação, nessa conversa entre nós e na negociação, consequentemente. Acho que ela é importante conceitualmente porque ela vem ajudar a nomear dinâmicas que são reveladas como sendo cada vez mais importantes para a gente, mas que antes não tinham espaço conceitual e não tinham vocabulário para poder serem vistos. Essa inarticulada aspecto da nossa convivência, particularmente quando envolve desacordos e conflito e tudo isso, foi um dos motivos que a gente pulou tão rapidamente para estratégias de imposição e de violência. Quando a gente começa a olhar esse campo como um campo e começa a nomear as diferentes dinâmicas dentro dela, empatia sendo um deles, a gente abre toda uma leque de possibilidades entre o momento de um estímulo de desagrado e uma atuação que corre o risco de beneficiar um ao custo do outro. Dentro disso, a empatia é particularmente importante porque é essa qualidade de presença que possibilita que as novas ideias, as inovações, as novas propostas que procuram cuidar de todos e movimentar a conversa e a relação para frente, é na empatia que isso é revelado. Né? Porque, na última instância, empatia é nutrir a nossa criatividade para o próximo momento. No site da Gama, você pode ler outros textos sobre o tema negociação em diferentes áreas da vida. Tem, por exemplo, a Lia Bock, jornalista, mãe de 4 filhos e uma enteada, contando como a negociação está 100% presente na criação dos filhos e na vida familiar. Tem também o professor de Harvard, David Shapiro, que ensina negociação para grandes líderes mundiais, e para a Gama ele dá dicas de como negociar no trabalho, com quem pensa muito diferente de você, com seu filho adolescente. Tem também um apanhado de dicas e referências da equipe Gama, o bloco de notas, mostrando que a negociação, sim, faz parte de todas as áreas ali da nossa vida. Entra lá no site da Gama para você ler tudo isso. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem. Este podcast teve edição de som da Laura Kapeliushnik.